Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta missa, compartilhando também este vídeo com seus amigos e familiares. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações, assim você recebe todos os dias as nossas missas, novenas, o que fazemos, louvando e agradecendo o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos a quarta-feira da 13ª semana do tempo comum. Jesus Cristo veio morar entre nós para nos libertar de males que nos aprisionam no pecado. Todavia, nem todos acolhem a sua mensagem. Povos todos aplaudi e aclamai o Senhor, com brados de alegria. Deus é o Rei de toda a terra. Quando os maus vêm avançando, procurando me acuar, desejando ver meu fim, querendo me matar. Inimigos opressores que vão se liquidar. Inimigos opressores que vão se liquidar. Povos todos aplaudi e aclamai o Senhor, com brados de alegria. Deus é o Rei de toda a terra. Povos todos aplaudi e aclamai a Deus com brados de alegria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que caminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que Ele tenha piedade de nós, pecadores. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos.
Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Amós. Buscai o bem, não o mal, para terdes mais vida. Só assim o Senhor Deus dos exércitos vos assistirá, como tendes afirmado. Odiai o mal, amai o bem, estabelecei a justiça no julgamento. Talvez o Senhor dos exércitos se compadeça do resto da tribo de José. Aborreço, rejeito vossas festas, diz o Senhor. Não me agradam vossas assembleias de culto. Se me oferecerdes holocaustos, não aceitarei vossas oblações, e não farei caso de vossos gordos animais de sacrifício. Livra-me da balbúrdia dos teus cantos, não quero ouvir a toada de tuas liras. Que a justiça seja abundante como água e a vida honesta como torrente perene. Palavra do Senhor, graças a Deus. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Escuta, ó meu povo, eu vou falar. Ouve, Israel, eu testemunho contra ti. Eu, o Senhor, somente eu, sou o teu Deus. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Porque as feras da floresta me pertencem, e os animais que estão nos montes dos milhares. Conheço os pássaros que voam pelos céus, e os seres vivos que se movem pelos campos. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Não te diria se com fome eu estivesse, porque é meu o universo e todos o ser. Porventura comerei carne de touros? Beberei acaso o sangue de carneiros? A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e fazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos, e destes as costas às palavras dos meus lábios. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia,
primícias de suas criaturas. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, mande-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós católicos já recebemos, desde os primórdios do nosso nascimento, com o nosso batismo, e também as primeiras catequeses lá na família mesmo, ainda como crianças, muitos ainda mais antigos, que foram educados por avós ou até por pais, padrinhos piedosos, depois com o desenrolar na catequese, por aí vai, nós todos desenvolvemos a nossa fé, desenvolvemos aí a nossa maneira de rezar, nós desenvolvemos então a nossa liturgia sacra, Nós entendemos o que é o santo sacrifício da missa, qual é a importância da palavra de Deus. Nós procuramos, na medida do possível, estar sempre em sintonia com o Cristo ressuscitado, diante das adversidades da vida, do que a vida nos apresenta. Isso é muito importante, é uma coisa muito louvável que nós façamos. Mas eu estou dizendo isso porque a primeira leitura que se apresenta hoje mostra um Deus meio que bravo, com essa população que estava lá exilada, exilados porque tinham cometido pecado contra o Senhor, violaram as leis de Deus e acabaram sendo exilados. Só que muitas vezes o povo daquela época acreditavam, que então, se eu estou aqui passando por essa necessidade, é só fazer alguma oração, fazer algum holocausto, um sacrifício aí, fazer alguns cantos, uns hinos, e está tudo bem. Em outras palavras, o povo que buscava fazer com Deus uma espécie de troca. Eu dou a minha oração, o meu sacrifício, faço isso, faço aquilo para que Deus me ajude, para que Deus me liberte, para que Deus me conceda uma determinada graça. Primeiro a gente tem que entender que Deus não precisa das nossas orações. Deus não precisa dos holocaustos. Deus não precisa
dos nossos hinos de louvor. Quem precisa de tudo isso somos nós. É o primeiro ponto que a gente tem que começar a criar uma certa consciência. Uma vez que Deus, ele é autossuficiente, ele é onipotente, ele não precisa de nada disso. Tudo que nós fazemos, desde essas orações mais simples que eu falava, né, lá no início, até as mais grandiosas, a missa e tudo mais, ela tem que fazer com que nós convertamos o nosso coração, desejemos renunciar de uma vez por todas ao pecado e procurar a santidade, procurar a graça de Deus. Aquele povo que vivia lá no tempo do profeta Amós não conseguia entender isso. Deus, ele até foi crítico, ele foi bravo, né? Vocês têm que odiar o mal, vocês têm que buscar o bem, não adianta oferecer sacrifício, vocês me aborrecem com isso. Incomodamos a Deus muitas vezes com orações, incomodamos a Deus com muitos pedidos, incomodamos a Deus em determinadas situações aí, que faz com que a gente, em vez de criar uma conexão profunda com Ele, porque a oração é isso, é uma ligação, é uma religação para com Deus, nós criamos um afastamento, e este afastamento que depois, juntando com o pecado, nos faz cair em momentos tenebrosos. O Evangelho de hoje está trazendo exatamente isso. Dois homens que viviam em cemitérios e eram fortes, violentos, porque estavam possuídos. É interessante que esse cenário trazido não está aqui somente para fazer uma alusão, para que a gente imagine. Tudo isso que está colocado no Evangelho de hoje traz um significado muito importante. Quando o pecado está gravado, né, em nós, vamos usar até mesmo essa expressão, gravado no nosso ser, quando nós estamos aí tão distante de Deus, nós usamos até o que seria um espaço sagrado, que é o cemitério, nós usamos para o mal. Então, primeiro, um espaço sagrado por si só, seja o cemitério, porque é um espaço sagrado, uma terra santa, seja a própria igreja, ela por si só não nos conecta a Deus, mas pelo contrário, ela pode atrair todo tipo de mal. Segundo ponto, esses homens, eles tinham uma força, né, que dizia aqui que nem com corrente ninguém conseguia controlar. O pecado nos torna assim violentos, nos torna aí descontrolados. E o pior, nos mata. Esses homens, eles saíam de túmulos. O túmulo aqui não é como a gente vê hoje nos cemitérios, lá aquelas construções ou os que estão em jardim, um lugar para se depositar mesmo os restos mortais, para que voltem ao pó, porque do pó foram feitos. Não, aqui eles estão dentro do túmulo, estão sepultados. E quando eles saem, saem furiosos. Mas, aqui vem a grande beleza dessa liturgia. Embora essa realidade medonha ainda persista em nossos meios, o mal, mesmo assim, ele reconhece Jesus Cristo. Aqui vale duas reflexões importantes. A primeira, que é a mais óbvia, o mal nunca vence. O mal, ele se dobra diante de Jesus Cristo. Os demônios aqui até falaram: o que você está fazendo aqui, Jesus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo. Mas, por outro lado, a gente tem que começar a refletir também, porque até o mal conhece Jesus Cristo. Então, muitas vezes, os nossos lábios professam louvores, professam cantos, isso e aquilo, mas o nosso coração está cheio de ódio. Nosso coração está totalmente fechado. Nosso coração está sepultado no pecado. E isso faz com que a graça não aconteça. A graça de Deus, ela só vai acontecer realmente quando nós queremos libertar-nos do Senhor. E aí não é uma questão de exorcismo, de você
expulsar o demônio do corpo, não. É uma questão de você renunciar ao mal. Afasta-te do mal, faz o bem, é o que o Senhor estava falando na primeira leitura. A justiça ela tem que ser abundante como a água. Olha que beleza, o símbolo da água aqui novamente, a água que purifica, a água que lava, a água que não encontra fronteiras, que vai seguindo o seu caminho, o seu fluxo, que dá a vida, que onde há água, há vida, há pessoas, há animais, plantas, a água que também brota do coração de Cristo na cruz, junto com seu sangue. Aqui os demônios pedem para ir para os porcos. Justamente há um simbolismo muito forte também. O porco, para o judeu, é um animal impuro. Sempre, desde a época de Moisés, ele foi considerado um animal impuro. Inclusive, os judeus até hoje não comem carne de porco. Mas por que Jesus manda os demônios, ou melhor, por que Jesus permite, né, que os demônios vão para os porcos? Justamente pela impureza. Aqui nós vemos que os porcos, né, que quando eles são aí possuídos, né, vamos usar essa expressão, eles vão e se atiram no mar para lavar toda a iniquidade, para lavar todo o pecado, para purificar, para dizer que mesmo nas águas turbulentas da vida o mal pode ser derrotado, o mal pode perecer, mas o bem sempre vive. O problema são as nossas escolhas, né? As nossas escolhas muitas vezes são diversas e são aí muito fora do que se espera. O Evangelho mostra isso também, né? Quando no final diz que os guardadores dos porcos acabaram montando, o pessoal foi lá e pediu para Jesus ir embora. Mesmo Jesus fazendo muitas maravilhas, muitas vezes nós fazemos isso também. Se retira, Jesus, vai embora. Infelizmente, isso é uma prática muito comum, não só dentro da igreja, mas fora também. E hoje nós temos que restaurar isso. Essa liturgia nos convida a uma restauração. Embora essa temática ela seja um pouco negativa, mas ela muitas vezes precisa ser dita para que cutucamos o nosso coração. Aí falamos, ô, acorda, você precisa sair dessa sepultura do pecado. Nós iniciamos hoje, com a graça de Deus, o mês de julho, né? Mais um mês todo aí que o Senhor vai nos dar aí como possibilidade de conversão, de caminhada, de um verdadeiro culto de adoração em espírito e em verdade, um culto de louvor, um culto de amor, um culto de adoração que seja verdadeiro, que não seja mesquinho, egoísta, com essa relação de troca, mas um coração de adoradores, um coração que realmente clama a Deus porque sabe que dele precisa, que sabe que precisa dele para sair dessas tristezas da vida, precisa sair do pecado. O coração de Jesus é cheio de misericórdia, cheio de amor. Precisamos então conformar a nossa vida a isso, fazer com que o Senhor nos liberte desses sepulcros, né? E que muitas vezes nós estamos lá presos, nos sepultados, acorrentados, fortes aí, que resiste a todo apelo do bem, a todo encontro com o próprio Deus. Vamos pedir então essa liturgia que o Senhor nos liberte, que o Senhor nos ajude, que o Senhor toque o nosso coração, que o Senhor nos transforme e renova a nossa vida. Vamos rezar?
Irmãos e irmãs, reunidos em oração, apresentemos ao Senhor nossos pedidos, clamando: Senhor, em vossa misericórdia, livrai-nos do mal. Das guerras e violências que matam pessoas inocentes e indefesas, roguemos. Senhor, em vossa misericórdia, livrai-nos do mal. Das corrupções que desviam recursos financeiros destinados ao bem comum, roguemos. Senhor, em vossa misericórdia, livrai-nos do mal, do ódio, da ganância, do comodismo, da avareza e de outros males que nos aprisionam no pecado, roguemos. Senhor, em vossa misericórdia, livrai-nos do mal. Senhor, Deus bondoso, acolhei nossos pedidos e livrai-nos de todo mal. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito e louvado seja o Pai, nosso Criador. O vinho que recebemos é prova do seu amor. O vinho que recebemos é prova do seu amor, é o fruto da nossa terra, do povo trabalhador. É o fruto de nossa terra, do povo trabalhador. Na missa é transformado no sangue do Salvador. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja Deus, bendito seu amor, bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Bendito seja Deus, bendito seu amor, bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba-o, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que nos assegurais os frutos dos vossos sacramentos, concedei que o povo reunido para vos servir corresponda à santidade dos vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele, o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso, aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos, para dizer: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele. Mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças. Partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão.
Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Leão, ser bem firme na fé, na caridade, e a Moacir, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Não é digno de mim todo aquele que não quer carregar sua cruz. Quem por causa de mim perde a vida, a encontra depois, diz Jesus. Ele é o maior dos senhores, merece nosso louvor.
porque aos deuses todos nós lhe devemos temor. Os outros deuses são nada, ele é do céu Criador. Não é digno de mim todo aquele que não quer carregar sua cruz. Quem por causa de mim perde a vida, a encontra depois, diz Jesus. Pai, eu te rogo por eles, para que sejam um em nós, a fim de que o mundo creia que me enviastes, diz o Senhor. Oremos. Ó Deus, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que oferecemos em sacrifício e recebemos em comunhão, nos transmitam uma vida nova, para que, unidos a vós pela caridade que não passa, possamos produzir frutos que permaneçam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será.